Dia, gente. Vamos orar, pedir a Deus a direção de Deus, dele mesmo, né? Pedir a Deus a direção de Deus, para que a gente tenha um bom tempo aqui, proveitoso, de estudo da palavra dele. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra, de aprendermos com o Senhor, e eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã o Senhor nos ajude a aprendermos daquilo que o Senhor deixou registrado da história de Jonas, da tua boa mão, da tua ação na vida de Jonas e de tantas outras pessoas que aparecem e participaram nessa história. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso e que possamos ser sensíveis à ação do teu Espírito, que vai aplicar isso em nossas vidas. Eu peço isso por mim e cada um que está aqui também, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar então a nossa aula de Jonas e a partir do versículo 4 hoje, você tem na apostila aí, acho que eu coloquei até numa fonte um pouco maior, Jonas 1, 4 a 16. É daqui que nós vamos continuar aquilo que já olhamos na semana passada, tá bom? Eu vou ler o texto que está aqui na apostila e a gente vai conversando sobre ele ao longo da aula. Então, Jonas capítulo 1, versículo 4 até o 16. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem o peso dela. E Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "O que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." E diziam uns aos outros: "Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu?" Ele lhes respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: "Que é isso que fizeste?" Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: "Que te faremos para que o mar se nos acalme?" Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: "Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para acalmar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, rogamos para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve." E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Percebam aí do que nós havíamos falado na semana passada. Jonas começou com a desobediência dele, decidiu fugir, foi para o litoral, encontrou um navio que ia para o lugar exatamente oposto que ele deveria ter ido. Ele tinha dinheiro para pagar a passagem do navio e embarcou no navio. Então, daquilo que nós falamos, começou com uma desobediência e por alguma razão ele deixou isso de lado
E as coisas aparentemente começaram a dar certo para ele. Ele chega num lugar, o navio está lá pronto para sair e ele tem dinheiro para comprar a passagem do navio. Alguns de nós hoje em dia pensaríamos assim, está dando tudo certo, Deus está conduzindo isso. Mas é que lá atrás tinha desobediência. Começou com um pecado. Então, embora as circunstâncias pareciam favoráveis a Jonas, ele estava pecando. E foi o que nós discutimos um pouco na semana passada. Nem sempre as circunstâncias favoráveis significa que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. E Jonas retrata isso muito bem para nós. Porque ele entrou do navio, foi dormir, e aí veio uma tempestade. E aqueles homens marinheiro conhece o mar, né? Eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Então perceba que a coisa era muito intensa. O poder de Deus ali se manifestando duramente contra Jonas e outras pessoas sofrendo pelo pecado de Jonas. Perceba que o seu pecado afeta a vida de outras pessoas também. Porque eles estavam sofrendo. Eles poderiam ter morrido junto com Jonas ali se o barco realmente quebrasse ao meio. Por causa do pecado de um, outros sofrem. Isso é verdade até hoje. E a gente vai ter que se lembrar disso, né? Agora, é interessante que eu coloquei aí na apostila uma referência lá do Novo Testamento, onde Jesus acalma uma tempestade. Agora, o que a gente está vendo aqui em Jonas é Deus enviando uma tempestade. A soberania de Deus sobre os eventos climáticos aqui é muito clara para nós. E cada um serve aos seus propósitos. Porque um servia de punição para Jonas e também testemunho, porque a gente vai ver aqui, a gente vai falar, para que pessoas se convertessem a Deus. Porque quando Jonas caiu ao mar, a tempestade parou. E aí eles provavelmente se lembraram do que Jonas falou: eu sirvo o Senhor Deus dos céus e da terra, ou seja, o Deus que controla todas as coisas. E eles pensaram, bom, uma tempestade dessa cessou do nada, bom, esse Deus de Jonas é verdadeiro. E eles se converteram. No episódio de Mateus, era para encorajar os discípulos. E o que ele fez? Ele acalmou a tempestade. Perceba como os eventos climáticos aqui, eles servem aos propósitos de Deus, até hoje. Então, muitas vezes a gente se depara com aquela situação, né? O clima em Ribeirão é seco, tem pó para tudo que é lado, e vai a dona de casa, dia sim, dia não, passando pano no chão, porque tem pó, e um começa a espirrar e não sei o que. Aí, mas podia chover. Mas Deus controla isso também. Tá chovendo muito, tá chovendo pouco, tá nublado, tá seco, tá úmido. É Deus quem controla tudo isso. E muitas vezes a gente reclama. Tá frio, tá quente, não chove. De certa forma, isso demonstra nossa insatisfação com aquilo que Deus tem para nós. É importante a gente pensar sobre isso. Os eventos climáticos, eles servem aos propósitos de Deus. Então, toda vez que em alguma medida eu reclamo do clima, eu estou insatisfeito com aquilo que Deus está me dando naquele dia. Calor, chuva, frio, clima seco, clima úmido, enfim. Porque tudo isso serve aos propósitos de Deus. Eu preciso lavar roupa, mas não para de chover porque não dá para estender roupa. Acontece. Mas Deus cuida disso também. Então, há situações onde nós podemos pensar e refletir e olhar para essa história de Jonas. Há tantas coisas que uma má decisão, um pecado cometido com o simples entre aspas, né? Desobedecer a uma ordem, como pode impactar tantas coisas, tantas pessoas. E a gente precisa ter a consciência disso, que é o poder devastador do pecado, tá?
Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar. E olha que interessante, você vira a página aí na apostila, você tem o versículo 5, onde fala que os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. É interessante isso, né? Na hora do pânico, todo mundo tem alguém para se dirigir, para se direcionar. Porém, Jonas, olha o contraste aqui. Incrédulos buscando ajuda divina de algum Deus, mas Jonas, ele desce no porão e dorme. Está deprimido. Está deprimido porque desobedeceu. Perceba aqui, e eu não acho que isso é coisa do acaso. Esse trecho está mostrando exatamente o contraste entre os marinheiros, que ainda não conheciam o Deus verdadeiro, e a postura de Jonas. Aqui o profeta desobediente, que se espera dele que em toda e qualquer circunstância e situação ele busque a Deus. Não, ele foi dormir. Está deprimido. Desobedeceu, as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, e agora ele vai dormir porque está triste. Mas isso é fruto da desobediência dele. Eu estou inferindo a tristeza dele aqui, tá? O texto não diz que ele está triste, mas ele foi lá para o fundo do porão e ele dorme. Curiosamente, no capítulo 2, ele vai lá para o fundo, mas é do peixe. E ali ele sofre um pouco. Mas ali era necessário ele chegar, porque é ali que ele reconhece e ele demonstra o arrependimento dele. Mas isso é coisa para o domingo que vem. Então a postura desses homens, desses marinheiros, foi de clamar a divindade, porque não é uma tempestade normal. Nós não estamos acostumados com isso. Nós passamos o dia inteiro no mar e não vimos jamais uma tempestade como essa. Eles perceberam que era uma obra sobrenatural aquilo que estava acontecendo. Tanto que lançaram sortes, que era algo, uma prática ali, no período do Antigo Testamento, e essas sortes apontaram para o verdadeiro responsável. Então, olha, chegou alguém lá, vê se ela precisa de apostila. Então, a postura aqui desses homens de buscar a Deus, porque perceberam que havia algo errado, contrasta com a omissão, a negligência de Jonas. E muitas vezes nós reclamamos mesmo e nos intocamos no nosso canto, porque achamos que Deus não está cuidando, não está ao nosso lado. Tudo isso às vezes é fruto da nossa desobediência, às vezes não. Mas é porque a gente desobedece, alguma coisa não sai do jeito que a gente achava que deveria sair e nós reclamamos com Deus. E aí eu preciso me lembrar justamente disso aqui. Deus é extremamente bom, embora Ele seja extremamente severo. Eu preciso me lembrar disso. Tanto a bondade dele, quanto a firmeza, com a postura severa de Deus, elas agem em equilíbrio. E esse ser severo, essa característica de ser severo de Deus, revela inclusive a bondade de Deus. Porque toda disciplina, ela serve aos propósitos de Deus para quê? Para endireitar o camarada. Para que a pessoa se arrependa e seja conduzida para mais próximo de Deus. Então, mesmo nestes atos que nós vemos de Deus, a bondade, ela faz parte aqui. Tá? E eu preciso me lembrar disso. Caso contrário, eu vou buscar um Deus que só faz o que eu quero e que, na verdade, Ele existe para me servir. Mas não é essa a questão. A questão é que eu sirvo a Deus. E eu preciso ser submisso e obediente a Deus. Mesmo quando muitas vezes Ele age duramente. E normalmente a gente
fala, né, com as pessoas. Não queira cair nas mãos de Deus para Ele tratar essa questão no seu coração. Em outras palavras, não queira aprender pela dor, porque cair nas mãos de Deus para ser tratado, o seu coração vai ser moído, você vai sofrer, e a gente vai ver Jonas sofrendo daqui a pouco, até que você reconheça que aquela sua postura diante de Deus não está correta. Mas não espere isso acontecer, porque isso não é gostoso. E em alguns momentos da vida esse tipo de coisa acontece com a gente, porque nós insistimos numa postura obstinada pelo pecado. Eu quero fazer desse jeito porque eu não quero me dobrar, eu não vou fazer isso e tal, e uma série de coisas. Você pode aplicar isso a diversas situações na sua vida, tá? Nós somos muitas vezes obstinados. E aí Deus vem e espreme a gente até que a gente reconhece e retoma o caminho de Deus. E isso é bondade de Deus. Com firmeza, mas é bondade, é amor. Senão, o autor de Hebreus não teria escrito que Deus disciplina quem Ele ama. E está aqui. E a gente está vendo isso acontecer. E nós vamos estudar isso ao longo do livro do profeta Jonas. Então, não queira cair nas mãos de Deus. Não espere esse tipo de coisa acontecer. Busque e sonde o seu coração no que diz respeito à obediência. Perceba aí, seguindo a apostila, no versículo 1, Deus falou o seguinte, fala assim: e veio a palavra do Senhor. É Deus falando com Jonas. Versículo 4, e Deus enviou um forte vento. Deus fala, Jonas desobedece, Deus fala de novo, mas ele usa outro instrumento. Ele usa as forças da natureza, que até elas se submetem à vontade de Deus. Jonas não. Aí Deus fala por meio de incrédulo. O cara vai chamar Jonas, que está dormindo lá, e fala: ô, Jonas, olha o que está acontecendo aqui, olha essa tempestade, a gente correndo de um lado para o outro, desesperado, o navio quase afundando, você está dormindo, cara. Você está dormindo. Essa situação, muitas vezes, revela a nossa insensibilidade espiritual. Porque a gente vê coisas terríveis acontecendo lá fora. E a gente vê incrédulos tomando atitudes e posturas diante dessas situações, fazendo de tudo para contribuir para aquilo, e nós, no barco, gostosinho, dormindo, né? Anestesiados, com a nossa consciência cauterizada. Essa é a ideia. Eu estou vendo lá, mas isso não diz respeito a mim, porque fulano já está fazendo isso. Mas ele está levando a palavra de Deus? Não, ele está ajudando. Legal. Ação social é bom, mas ação social pela palavra de Deus, sem a palavra de Deus, é só ação social. Se você não levar o que as pessoas realmente precisam, não vai resolver nada. Você só vai encher a barriga. A pessoa vai para o inferno de barriga cheia. Legal. Jonas decidiu dormir. E muitas vezes, e eu estou pensando na igreja de um modo geral, está como Jonas, dormindo. Diante de diversas situações que acontecem aí, está dormindo, anestesiado. Isso não diz respeito a mim. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, no meu mundinho, onde é tudo muito gostoso. Eu chego, as pessoas são agradáveis, a gente conversa, oram por mim, eu oro por ela. Isso é bom, mas não é só isso. Tem mais, né? E a nossa consciência aqui cauterizada, cada vez mais, acomodados no fundo do barco, descansando. O negócio está pegando fogo lá, literalmente, navio afundando. Tô bem, né? As pessoas estão desesperadas atrás de respostas.
para as maiores ou menores crises da vida delas. Elas estão desesperadas. Nós temos a resposta. Quantas pessoas você conhece hoje que não conhecem a Deus, que estão passando por um processo de depressão? Eu tenho certeza que pelo menos uma você conhece. E a palavra de Deus não trata disso? Não é resposta para isso? Precisa ir no profissional da psicologia para tratar a depressão? Ou a palavra de Deus é suficiente para lidar com isso? É uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que não saem de casa por causa do pânico? E a palavra de Deus não é suficiente para isso? Precisa, de fato, levar para o profissional, para ele entupir a pessoa de remédio e deixar ela anestesiada? Precisa disso? Ou a palavra de Deus é suficiente? É claro que demanda tempo e trabalho, mas às vezes o problema é justamente esse. Demanda tempo e trabalho. E eu não vou dispor do meu tempo e muito menos não vou me dar ao trabalho. Porque quando você vai lidar com pessoas assim, normalmente elas não querem ajuda. E elas vão e são estúpidas com você. Aí a gente precisa avaliar essas questões. E eu estou falando de pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, tá? Estou falando de incrédulos. Elas estão clamando por uma resposta. E nós temos isso. E a resposta é justamente isso aqui. Porque isso é fonte de vida, de esperança para as pessoas. Tá? Então, a gente precisa cuidar e avaliar o nosso coração, a nossa vida, com respeito a tudo aquilo que envolve pessoas e situações que estão ao nosso redor. Tá? Eu preciso pensar sobre isso. Se eu não estou dormindo lá embaixo no bar, né? Eu coloquei aqui, né? Você tem aí na apostila, incrédulos buscando algum Deus e cristãos simplesmente negligenciando a oração. E quando você não tem tempo de oração, é o primeiro, se não o mais forte, sinal de que você precisa reavaliar a sua vida. Você precisa reavaliar a maneira que você se relaciona com Deus. Quando você não tem tempo de oração, é um grande sinal de que você precisa reavaliar a sua vida. Porque você está muito próximo, se já não está no meio dessa insensibilidade espiritual. Precisa cuidar. Precisa colocar em ordem a casinha. Precisa avaliar. Então, vamos pensar a respeito disso. Né? Como eu tenho tomado decisões? Eu oro antes de tomar uma decisão. Você não precisa gastar um dia orando para tomar uma decisão, porque decisões, elas muitas vezes são rápidas, que você precisa tomar, e outras você tem mais tempo. Agora, você lembra Neemias? Neemias recebeu vamos fazer um paralelo aqui. Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, não tinha muros, ou seja, uma cidade sem muro, ela está desprotegida, ela tá vulnerável a qualquer tipo de ataque e ela vai sucumbir. Neemias recebe essa notícia. O que ele faz? Ele ora. Mas ele ora por 3 meses. E aquilo chateia o coração de Neemias. Ele fica triste. E aí você vê no capítulo 2, não lembro o capítulo de Neemias, se é 1 ou 2, o rei chega para Neemias e fala o seguinte: ô Neemias, eu nunca vi você com essa cara triste. O que aconteceu? Me conta, alguma coisa está errada. O autor de Neemias deixou registrado: nesse momento eu orei ao Senhor. Agora, você acha que face a face com o rei, Neemias falou: ô rei, dá 10 minutos ali que eu vou no meu quarto para orar e depois... Não! É o que a gente chama de oração relâmpago. Senhor, me ajuda a dar boas respostas. Senhor, mas ele já estava envolvido em oração com aquele negócio há 3 meses. Tá? Porque o texto mostra, no mês de Nisan eu recebi a notícia, e no mês de não sei o que,
3 meses se passaram até ele ter essa conversa com ele, e ele estava em oração por aquilo. Ou seja, ele já estava preparado. Quando veio a oportunidade, ele orou, mas foi uma oração relâmpago. Senhor, coloca as palavras na minha boca. E Deus respondeu. Respondeu a oração de 3 meses e aquela oração que foi instantânea, relâmpago. Só que, se nós não cultivamos uma vida de oração, quando estivermos face a face com alguém e precisarmos dar uma resposta sábia, nós não vamos lembrar de orar. Por quê? Porque não faz parte do meu hábito. E se você já passou por alguma situação, você sabe o que eu estou falando. Então, cultivar uma vida de oração diz muito sobre a minha sensibilidade ou falta de sensibilidade com respeito às coisas de Deus. E hoje em dia parece que a gente está meio sem tempo para orar. Mas isso é uma coisa de cada um. É você com Deus. Não adianta, a gente pode fazer reunião de oração aqui, pode fazer vigília, pode fazer o que for. Isso é um momento, é um evento. Cultivar uma vida é questão pessoal, de disciplina mesmo. Tá? Então nós precisamos aí avaliar isso. E você tem o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo? Você está dormindo, né? Levanta-te e invoca o seu Deus. Literalmente, um incrédulo chamando um cristão para orar. Se isso acontecesse com você, você se sentiria envergonhado ou não? Porque é o que aconteceu aqui. Ele não é cristão, Jonas, ele é judeu. Porque, por questões cronológicas aqui. Mas o incrédulo chamando o cristão para uma reunião de oração, não deveria ser o contrário? Eu conheço um homem, ele é muito sério com Deus, muito sério, mas ele passou por um processo, e faz muito tempo que eu não falo com ele, tá? Mas eu sei que ele é muito sério, ele é líder na igreja que ele congrega, enfim. E uma vez ele contou uma história muito interessante, que foi do período em que ele se converteu. E ele tinha o hábito de jogar futebol com os amigos. E aí, aquela coisa, ele se converte, fica meio assim, porque no final do jogo o pessoal senta para tomar cerveja, tal, não sei o quê, e o cara ficava meio constrangido. Aí ele encontrou uma solução. Ele falou: eu vou sentar na roda desses meus amigos aqui para tomar cerveja, só que eu vou tomar cerveja sem álcool. Como se esse fosse o problema. Perceba bem, eu já quero enfatizar. A questão é o hábito. A questão não é se tem álcool, se não tem, se tem muito álcool, se não tem. A questão é o seu estilo, o seu padrão de vida. Porque na roda de conversa, talvez sim, talvez não, ocorram conversas das quais o cristão não deveria se envolver e participar. Tá? Talvez. Tá? Isso aí é bem pontual. Mas ele chegou e falou: bom, eu encontrei o meu jeito. Eu vou tomar a minha cerveja sem álcool. Aí disse que ele estava lá, aí um colega dele lá, do futebol, chegou para ele, o cara nada a ver com Jesus, tá? O cara é incrédulo. Chegou para ele e falou assim: você está tomando cerveja sem álcool? Ele falou: tô, porque agora você está tentando enganar Jesus, né? Ele falou que daquele dia em diante a vergonha foi tão grande que ele entendeu que ele precisava mudar a postura dele. Mas ele é um homem sério com Deus hoje. Eu conto porque essa história ele contou publicamente. Você não vai fugir de Deus, você não vai enganar Deus, porque é impossível fazer isso. Mas nas nossas posturas, muitas vezes, nós tentamos e achamos que estamos conseguindo, tendo bom êxito, até que chega o dia em que a gente cai nas mãos de Deus. E aí literalmente o bicho pega e a coisa aperta. Ok? Qual era aí uma característica de Jonas?
essa contradição dele. Uma doutrina boa, ele era um profeta e conhecia o Pentateuco de trás para frente. Porque toda a profecia está embasada em coisas do Pentateuco, tá? Então ele conhecia isso, mas ele tinha uma vida errada, porque ele era um profeta que desobedecia a Deus. Olha a incoerência. Um representante de Deus que não obedece àquele a quem ele representa. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha amor. Lembra que nós falamos semana passada? Lê-se muitos livros a respeito da palavra de Deus. Cada vez menos lê-se a palavra de Deus, e cada vez mais livros que falam sobre a palavra de Deus. Precisamos equilibrar isso. Esse é um ponto. O outro ponto, quando achamos, só porque eu leio um livro que fala sobre ansiedade, não significa que eu não vou mais viver ansioso. Significa que eu tenho recursos para lidar com aquilo. Então, conhecimento e amor, vida, prática, tem que andar em equilíbrio também, tá? Temor, mas não reverência. Perceba que Jonas falou para os marinheiros: eu sirvo o Senhor que criou os céus e a terra. E ali ele fala o nome mesmo, Adonai, ou não é Yahvé, é Javé, tá bom? Yahvé é meio brasileirado, mas se a gente for traduzir mesmo é Javé, tá bom? Ele usa esse nome, que é o nome de Deus. Ele fala: eu sirvo esse Deus, mas ele não é reverente a Deus. Por quê? Ele desobedeceu, porque quando ele deveria orar ele estava dormindo, e tantas outras coisas que a gente vai ver ainda acontecendo. Os interesses de Jonas estavam acima da vontade de Deus. Então, é aquela ideia de que eu quero um Deus que realize os meus desejos, que satisfaça as minhas vontades, não necessidades. Ou seja, eu quero um Deus para chamar de meu, no sentido de colocar ele na minha caixinha de conveniência e assim viver uma boa vida. Eu não quero um Deus que é justo, que é santo e que exige de mim uma postura santa diante dele e submissão à palavra dele, ainda que eu precise abrir mão de algumas preferências. Não, esse eu não quero. Porque eu quero um Deus para chamar de meu e colocar uma coleirinha bonitinha nele e levar ele para passear quando no final do dia que o clima está mais ameno. É isso que eu quero. Era o que Jonas queria. É o que muitos de nós muitas vezes queremos. Então a gente não pode confundir essas coisas. Mas ainda assim, Deus usa a sua misericórdia. Porque apesar de tudo isso que a gente está falando da vida de Jonas, essas características negativas, Deus usa esse homem e vai usar para a conversão de outras pessoas. Na tragédia de lançar Jonas ao mar, os marinheiros se converteram. E aí a gente vai ter que lembrar disso, porque isso sempre vem na minha cabeça quando eu penso nisso. Eu não sou o protagonista da minha vida. Até as minhas quedas, se Deus quiser, pela sua misericórdia e compaixão, Ele usa para atingir outras pessoas, de maneira que essas pessoas venham a conhecer a Deus, até mesmo nas minhas falhas. Então, a minha vida não é minha, sua vida não é sua. A vida de Jonas não era de Jonas, mas pertence ao próprio Deus. Afinal, é isso que a gente fala, né? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quais as implicações disso? Então, Deus, Ele age na sua misericórdia, com a sua compaixão, apesar da minha e da sua postura egoísta e arrogante. Ele age. E vai continuar agindo, porque somos pecadores e precisamos aprender com Ele a cada dia. E quanto mais a gente aprende, principalmente a deixar de lado o nosso egoísmo e a nossa arrogância, melhor, porque nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Ok? Pode parecer estranho que Jonas tenha alegado adorar este Deus quando ele não obedeceu, mas isso é frequente e isso é verdadeiro para mim e para você muitas vezes. Você é cristão?
Por que você vive ansioso? Você é cristão? Por que você eventualmente conta uma mentira ou outra? Por que você teme a homens? Você não é cristão? Você não serve ao Deus, Criador dos céus e da terra? Mas essas coisas acontecem. E é o efeito do pecado na nossa vida. E eu preciso de Jesus. Pode falar, Mim. É tão interessante que quando a gente vê essa vida em contradição de Jonas, a gente se choca, porque ele está lá o personagem na Bíblia e tudo mais. Mas quando a gente para poder ver, talvez a gente tenha essa boa doutrina, mas quando fala uma vida errada, dá a impressão de que a vida está toda bagunçada. Não, são aqueles cantinhos escuros que estão lá bem guardadinhos, que às vezes nem a gente quer tratar ou olhar. E quando também de conhecimento, quantas vezes será que nos falta misericórdia, como você acabou de comentar, de ver pessoas que estão bem do nosso lado e a gente não quer pôr a mão porque aquilo vai dar trabalho. Então, se a gente realmente prestar atenção em cada um desses detalhes, a gente vai ter várias identificações, né? Sim, é doloroso falar, ouvir e pensar sobre isso, mas é a realidade. E a gente não é nem um pouco diferente de Jonas. Nem um pouco. Eu não quero, você não quer ter trabalho. Você já sabe, aquela pessoa é difícil e tal. Mas o que nós falamos até ontem, né? Mas será que essa pessoa é mais difícil do que você? Porque alguém teve que gastar tempo com você. E ela não ficou presa às dificuldades que você e às barreiras que você impunha para que ela se dedicasse a você. E por que não agir assim com outras pessoas? É doloroso. E nós muitas vezes vivemos assim. Eu conheço um pastor que ele falou, e acho que logo vai sair um livro sobre isso. Que ele queria um livro, né? Ele queria escrever, ou queria traduzir, enfim, um livro que fala justamente sobre essas lacunas dentro da família. Porque a família, né, você ensina os seus filhos, você estuda a Bíblia com eles, você ora com eles, você faz tudo com eles. Mas, em alguns momentos, existem umas lacunas que nós não percebemos em nós mesmos, e eles também aprendem com isso. E eles observam essas lacunas, e aí eles reproduzem alguns pecados que nós cometemos e não temos conhecimento, não temos consciência, porque eles estão observando. E é importante a gente pensar nessa questão, porque é justamente isso que você falou, Mir. Eu não consigo perceber, ou não quero perceber algumas falhas, mas isso as pessoas estão vendo. Deus principalmente, mas as pessoas estão vendo. E isso tem, sim, impacto na vida das pessoas. Mas, de novo, eu não quero deixar vocês neuróticos com relação a isso. Mas, sim, é para nós orarmos e pensarmos a respeito da nossa vida. Como Davi orou no Salmo 19, Senhor, me perdoa das falhas que me são ocultas. Porque eu tenho pecados que eu cometo e não sei. Mas o simples fato de ter consciência disso já me desperta para ficar atento. E aí eu preciso voltar para a ideia do coração, guardar o coração, Provérbios 4:23. Mas eu preciso ser honesto com Deus e comigo para reconhecer alguns pecados que eu cometo. E geralmente esses são os mais difíceis, que eu não quero tratar. Isso é minha característica. Deus me fez assim. É o meu sangue espanhol que corre na veia e me deixa assim. Será que está certo isso? Precisamos sempre cuidar e ter um coração disposto a aprender, principalmente a mudar. E o processo de mudança às vezes leva anos. Eu tenho certeza que tem pecados que eu luto hoje, que talvez eu chegue no fim da minha vida e não tenha conseguido eliminar do meu dia a dia. Mas isso não significa que eu não vou deixar de me esforçar, de me empenhar, de depender de Deus para eliminar isso da minha vida. Tem questões que você vai lidar a vida inteira. Por exemplo, domínio próprio na hora de comer. Tem gente que vai ter que lidar com isso a vida inteira. Tem gente que é fácil.
domínio próprio com várias questões. E domínio próprio hoje em dia é uma coisa que tem a falta de, né, tem afetado muitas pessoas. Por quê? Todo esse negócio de pandemia, toda essa situação de ficar em casa, essa tensão de usar máscara, vai não sei aonde, tem álcool, não tem, tem deixado as pessoas mais estressadas. E aí, onde isso estoura? Na falta de domínio próprio. Então eu preciso, porque é fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito, dá para produzir. Mas eu preciso buscar isso. São questões aí. Em várias áreas da nossa vida. Tá? Jonas prega uma coisa e vive outra. Você tem aqui na apostila. Né? E a fé de Jonas, tudo aquilo que a gente tem falado aqui já, ela é focada no homem e não em Deus. É uma fé que foca supostas necessidades do homem. Mas o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nada me faltará, é porque Ele vai suprir as minhas necessidades, não os meus desejos. Porque Tiago fala que eu tenho desejo pecaminoso no coração. Mas as minhas necessidades. Então a gente não pode confundir desejo com necessidade. Eu tenho necessidade de um telefone, de um smartphone. Mas eu tenho o desejo de comprar um smartphone que custa 8 mil reais. Se você pode comprar um smartphone de 8 mil reais e não vê problema em investir esse dinheiro nisso, compre. O problema é você fazer dívida, sendo que você poderia comprar um mais barato. E porque você está suprindo não uma necessidade, mas um desejo. Percebe? E como a gente tem dificuldade de diferenciar desejo de necessidade, porque passa a ser um desejo tão intenso que eu coloco na classificação de necessidade. Eu preciso ter aquele, mas é aquele, não é outro. Eu preciso ter aquilo. Deus garante para nós que não vai faltar comida, roupa e lugar para a gente dormir. Mas isso não significa que eu vou comer camarão toda semana. Eu posso desejar isso, mas não é uma necessidade. Não significa que eu vou morar numa casa, um apartamento luxuoso. Significa que eu vou ter um lugar para dormir. Não significa que as minhas roupas serão todas de marcas. E não tem problema isso. Se você tem condições, ok. A questão não é essa. A questão é classificar um desejo no campo da necessidade. E é muitas vezes nisso que a gente se perde. Você tem aqui Tiago 2, 14 a 17. Né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, qual é a ideia aqui? Você sabe, você identifica uma necessidade, você tem consciência de que você pode ajudar, e você fala, não, você está com fome? Não, mas Deus vai suprir. Mas talvez Ele queira usar você para suprir aqui. Não, Deus vai suprir, fique em paz, vamos orar aqui. É bom isso também, não é ruim. Mas o que Tiago está mostrando, que essa fé intelectual por si só não está morta. Fé da boca para fora. Deus vai suprir. Você confia nisso e eu também. Mas muitas vezes Ele vai suprir usando a minha ou a sua vida. Ou ambas. Essa insensibilidade que a gente tem vivido muitas vezes. Tá? E muitas vezes é por falta de oração. Muitas vezes é por falta de uma vida, de um relacionamento mais intenso com Deus. Porque eu acho que o outro deve suprir, mas eu... E eu não estou dizendo aqui que você deve suprir a necessidade de todos, porque você não é Deus. Mas uma vez que você identifica, e uma vez que você identifica que você também tem condições de participar daquilo, não perca tempo.
não durma, não corra para o fundo do barco e fique dormindo lá. Ajude. Envolva-se. Tá? Qualquer situação. Eu não sei o que Deus vai colocar na sua vida. Porque cada um de nós vive um contexto, vive uma situação, e Deus usa mais variadas situações para que o seu povo atue. É interessante as ofertas de ajuda que eu recebi enquanto eu estava doente, eu e a Vivi. Foi muito interessante. E ver como as pessoas se dispõem naquilo que elas podem. Uma pessoa mandou uma mensagem para a Vivi: Vivi, você quer que eu lave as roupas? É uma maneira de desafogar, porque nós temos 2 crianças pequenas que não podiam sair de casa, porque eu estava com Covid, então ninguém podia sair de casa. Então, tarefa de casa era o que não faltava. E uma pessoa teve a sensibilidade de perguntar para a Vivi se ela não queria que lavasse. Desculpa, é que isso... parece pequeno. Talvez, eu nem vou dizer que seja pequeno, mas parece pequeno. Mas é uma sensibilidade de alguém, né, que, primeiro, sabe qual é o contexto de uma casa. Casa com criança. E teve a percepção de se dispor a fazer isso. Então, é disso que eu estou falando. Eu não vou mencionar a pessoa porque eu não falei com ela, né? Mas é alguém do nosso meio. E se dispôs. Uma coisa simples. Então, você tem inúmeras oportunidades de servir, de praticar a sua fé, em auxílio a outras pessoas, suprindo as necessidades. De novo, nós nunca, jamais supriremos todas, porque só Deus é capaz de fazer. Mas Ele quer nos usar para suprir, eventualmente, pontualmente, algumas situações. E você vai dispor os recursos que você tem. Às vezes é seu tempo, às vezes é bem material, às vezes é sua presença, sua companhia, eu não sei. Existem diversas maneiras. Deus é muito criativo, né? E Ele usa isso. E Ele quer nos usar com isso. Tá bom? Então tome cuidado aí com alguns pensamentos aí que nós temos a respeito da nossa vida, né? E a respeito das situações que a gente vive por causa do exemplo de Jonas. Até agora não chegou a disciplina. Eu pequei, eu tenho a consciência de que eu menti. Passou-se 1 mês e nada aconteceu. Passaram-se 2 meses, 3 meses e nada aconteceu. Acho que Deus ignorou esse pecado. Não é só porque a disciplina não chegou no momento que você acha que ela poderia chegar, que isso não vai acontecer, e nem que Deus está ignorando isso. Se Deus não mexeu em nada nessa situação até agora, é porque está tudo bem. Não. Nem sempre um pecado vai ter essa disciplina tão imediatamente na nossa vida. Às vezes vai demorar anos e anos, até que isso um dia venha à tona e você vai precisar lidar com aquilo. Mas não acho que você não vai precisar lidar, porque você vai. Então, não aconteceu nada até agora, está tudo bem? Não está. Um dia você vai precisar resolver essa questão. Não à toa Jesus fala que se você tem alguma coisa com o seu irmão, vai com ele, vai conversar com ele. Resolva questões. Até para que você tenha boas noites de sono. Todo mundo faz, é normal hoje em dia. Não, todo mundo faz, mas você não faz. Porque você tem um padrão de vida diferente. Você tem princípios diferentes. Então, todo mundo faz, então eu vou fazer, não serve, não é um bom argumento. Não deve ser um pensamento nosso.
Ok? Guarde o seu coração. Você tem aí Provérbios 4, 23. Porque do seu coração, ele é a fonte de todas as coisas. Seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações, os seus desejos. Então tome cuidado, guarde o coração. Porque dele praticamente depende a sua vida. Das decisões que você vai tomar, das ações que você vai ter, das palavras que você vai usar. Tá bom? E você guarda o seu coração à medida que você conhece e coloca em prática a palavra de Deus. Então você equilibra o conhecimento e a prática, assim você guarda o seu coração, assim você protege a sua vida, de você mesmo. Tá? Vamos passar para Jonas 1, 10, 13. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Perceba essa informação aqui. Eles entenderam. Jonas já havia falado que ele estava fugindo da presença de Deus. O texto está dizendo que eles sabiam. Por quê? Porque Jonas havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os homens tiveram misericórdia de Jonas, eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles queriam evitar essa situação constrangedora ao máximo. Lançaram sortes. Aquilo apontou para Jonas. Jonas reconheceu que o problema era ele. Ainda assim, aqueles homens tentaram evitar toda a situação de lançar Jonas ao mar. Mas era aquilo que eles tinham que fazer. E Jonas mesmo disse, e conforme eles tentavam remar, a tempestade ficava ainda mais forte. Ou seja, não tem saída. Vocês vão ter que jogar Jonas ao mar. Agora, por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que iria ser engolido por um peixe? Não, porque se cair no mar com aquela tempestade, morre. Então, percebe? Aquilo que a gente está falando, pessoas que não conhecem a Deus têm amor a esse tipo de situação, elas têm sensibilidade com esse tipo de situação e elas querem evitar ao máximo. Mas muitas vezes nós não temos. Eles queriam poupar a vida de Jonas. E Jonas queria a destruição de Nínive, porque ele deveria ter ido para o outro lado. Ele só estava no barco porque ele desobedeceu, ele mudou a rota. Enquanto incrédulos querem poupar a vida de Jonas, Jonas, que deveria levar vida para Nínive, ele se recusou. Olha o contraste aqui. Olha o desequilíbrio de vida. Então ele reconhece a sua culpa e os marinheiros aí acabam jogando a Jonas no mar. Tá? E aí a pergunta que tem aqui na apostila, né? Você já viu algum incrédulo fazer algo que é tarefa básica de um cristão? Agora, eles vão fazer. A questão é, será que a gente vai cumprir essas tarefas? Porque são coisas simples, demonstrar amor pelas pessoas. Não confunda demonstrar amor com ajudar indiscriminadamente qualquer um, de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Tá? E eu estou falando aqui focando no tema de pregar a palavra de Deus, tá? Levar vida, levar esperança para essas pessoas. Mas incrédulos montam grupos para ajudar pessoas que são viciadas em drogas, em álcool, em depressão e tudo mais. E a gente... Então, é desse tipo de coisa que eu estou falando. Né? O campo é vasto. Né? Como já disse Jesus, a seara é grande. Mas... trabalhadores são poucos
e muitas vezes não querem trabalhar. Essa é a verdade. Então, Jonas, né, tem toda essa questão. E eu tive um professor, que na verdade é o fundador do seminário que eu estudei. Ele dizia o seguinte: servo que não serve, não serve. Isso é um jogo de palavras, porque pode ser uma simples afirmação, uma constatação. O servo que não serve, ele não serve no sentido de servir, mas também pode ter uma outra vertente. O servo que não serve não é útil, não cumpre com o seu dever, ele não faz diferença, ele não serve. E isso eu ouvi no meu primeiro dia do seminário. Eu ouvi isso, e eu jamais esqueci esse negócio. E a ideia é essa: se você sabe o que Deus quer que você faça, vai e faça. Porque serve o que não serve, não serve. Às vezes a gente justifica o nosso pecado. E justificar ou racionalizar pecado, nós somos mestres nisso. Lembra de Adão? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi mulher, o Senhor me deu, olha o que ela fez. Você não tinha culpa nenhuma. Só tem uma ressalva aí. O texto diz que quando Eva comeu da fruta, Adão estava do lado e não fez nada. Adão nem interferiu no diálogo com a serpente. Ele nem orientou Eva. Eva, olha o que Deus falou pra gente. E era responsabilidade dele. E o texto diz, algumas traduções não deixam isso tão claro. A Revista e Corrigida, lá se você for ler a narrativa, quando a Eva está dialogando com a serpente, ela vai e come do fruto, diz que Adão estava do lado e comeu com ela. Se ele comeu com ela, ele presenciou tudo. Mas aí que ele fala para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que pecou. Aí o que a mulher fala? Foi a serpente, ela me enganou. Percebe como a arte de justificar, de racionalizar pecado, vem lá do começo. Fulano, o quarto está desarrumado. Mas eu estou arrumando, é meu irmão que não está. Porque ele fez não sei o quê. Começa desde pequeno. Cara, você errou esse relatório. Mas é porque o departamento tal me passou a informação errada. Você não foi conferir? A coisa vai. Nós somos mestres nisso. Justificar pecado. Racionalizar pecado. Eu só fiz isso porque as circunstâncias me forçaram a. E os seus princípios? Ou os de Deus que você deve seguir? Não são mais fortes ou mais intensos ou mais dignos de serem seguidos do que as circunstâncias? Nós somos mestres nessa arte, infelizmente. Até a gente fala, né? A culpa é de Adão. O culpado é Adão. Só que aí Deus chega para Caim e fala o seguinte: o pecado está aí no seu coração. Cumpre a você dominar o seu pecado. Opa! Curiosamente, 3 linhas depois, Caim mata Abel. Ou seja, ele não dominou o pecado dele coisa nenhuma. A gente precisa guardar o nosso coração. Essa é a verdade. A gente precisa guardar o nosso coração. E aí os homens se convertem, né? O que os marinheiros aprenderam? Que a ira de Deus, ela só pode ser aplacada por uma vida sendo sacrificada em lugar de outras. Eles tinham que jogar Jonas no mar. Eles não tinham opção. Eles não tinham saída. Eles precisavam fazer aquilo porque Deus exigia aquilo. E permitam-me traçar esse paralelo com Jesus.
certamente eu e você tentaríamos impedir a crucificação de Jesus. Mas ele tinha que morrer. Porque Deus exige um sacrifício perfeito, do homem perfeito. E não poderia ser de outra forma. E nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Porque aqueles marinheiros entenderam. Pela vida, pela desobediência de Jonas, que ele tinha que morrer. Mas ele não morreu. Na cabeça deles, ele tinha que morrer. Para que eles pudessem ser salvos daquela tempestade. Para que eles pudessem continuar vivendo. E aonde isso levou eles? Eles passaram a sacrificar, a obedecer, a temer o Senhor, o Deus de Jonas. Por isso que nós estamos pensando nisso aqui. Muitas vezes, apesar de nós, Deus vai usar nossos fracassos para que outras pessoas conheçam a Deus. Essa é a regra, não? Aliás, isso é pura graça e misericórdia e compaixão e qualquer outro atributo de Deus. Porque essa não é a regra. Mas foi assim que Deus fez. Ele agiu na vida de Jonas, porque ele vai se arrepender. E ele agiu na vida desses marinheiros que agora sim, largaram os seus deuses e passaram a servir o Senhor, o nosso Deus. Tá? E por isso que eu coloquei aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4, que curiosamente foi o texto pregado recentemente, no domingo passado, pelo pastor Domingos. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba que Deus cumpre os seus propósitos apesar da desobediência de Jonas. Aconteceu. Pessoas foram salvas. Então eu e você temos que tomar o cuidado de não atrapalhar, né, a obra de Deus. E não sermos instrumentos ou barreiras para que a obra de Deus aconteça. Nós nem temos essa força, porque até nisso Deus usa para que pessoas sejam convertidas, tá bom? Mas essas características aí, Jonas era intelectual, mas uma fé insensível. Jonas acabou fazendo o oposto daquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Primeira João 4:9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Essa é a mensagem que nós precisamos e devemos pregar todos os dias, com a nossa vida. Seja no trabalho, na escola, em casa, e precisamos pregar no nosso modo de viver e no nosso falar. Precisamos comunicar essa verdade. Você só vai ter vida por meio de Jesus Cristo, porque Ele cumpriu com todas as exigências de Deus. Você fica tentando aí fazer seus sacrifícios para ser agradável a Deus, você não tem nada de bom para oferecer a Deus. Só Jesus que tinha. E é por meio dele que a gente consegue. De nada adianta você ficar tentando convencer Deus de que você é bom e merece uma chance, porque o caminho não é esse. É essa a mensagem que a gente precisa levar. Precisamos levar a mensagem de que, por mais que a pessoa se veja no fundo do poço sem saída, tem alguém que já foi mais fundo do que ela e pode resgatar ela daquele poço. Nós temos a resposta. Nós temos. E precisamos só colocar isso em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. É a graça. Mas é difícil, porque a pessoa é resistente, e vai ser mesmo. Mas Deus vai usar isso no tempo que Ele quiser. Então, não sou eu quem convence. Quem convence é o Espírito. Mas eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho uma tarefa a fazer. Então, cabe a mim fazer.
Cabe a mim viver e falar. E deixar o Espírito agir. Como Spurgeon diria, já disse, na verdade. A palavra de Deus é como um leão. Você só precisa abrir a jaula. Ele vai fazer o resto. É isso. É tão simples quanto isso. Mas na nossa cabeça, às vezes é tão complexo, porque a gente coloca barreiras, a gente coloca uma série de limitações. Em outras palavras, a gente justifica o nosso pecado. Então, para a gente terminar, e depois podemos aí tirar dúvida e qualquer coisa. Jonas percebe que mesmo tendo falhado na sua primeira missão, Deus fez exatamente o que deveria ser feito. Os propósitos de Deus vão se cumprir, apesar de mim e de você. Isso não é desculpa para pecar, senão um motivo para confiar cada vez mais que a força, o querer e o fazer não estão em mim, mas em Deus. Que eu não sou o protagonista da história. Podemos aqui aprender com Jonas, tá? Podemos também nos arrepender como Jonas, porque nunca é tarde. E de novo, eu não quero colocar um fardo sobre vocês, mas sim a consciência de que nós somos tão pecadores quanto Jonas foi, e que nós somos capazes de cometer erros iguais ou piores do que os de Jonas. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e todos nós dependemos da graça de Deus. E é importante frisar que o fato de conhecer não implica em ser mais obediente, porque Jonas era profeta, como eu falei. Ele conhecia o Pentateuco de trás para frente, porque ele era profeta. E ele sabia muito bem e conhecia muito bem a graça de Deus, o que poderia fazer naquele país, com aquele povo de Nínive. E rejeitou ir para lá, de livre e espontânea vontade e desobediência. Talvez, por não querer ver uma nação perversa se convertendo, por querer reter a palavra de Deus. Só que agora ele está percebendo que esse plano não daria certo. E aí ele vai se arrepender, e ele vai para Nínive, e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Não sei se alguém tem algum comentário, pergunta. A gente tem aí 5 minutinhos até 9h45 mais ou menos. Se alguém quer comentar alguma coisa. Nada? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, ou vocês estão processando a informação, enfim. As variáveis são múltiplas aí. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. E vamos seguir aí crescendo juntos em Cristo Jesus, aprendendo cada vez mais. Tá bom? Deixa eu orar.